Shabbat Shalom a todos, Boker Tov. Hoje é 8 de Iyar de 5.783. Nossa paraxá de hoje é Harei Mot Kedoshim. Estamos na contagem do Homer, dia 23, Givurash Benetzah, disciplina na tolerância. Nosso exercício dentro das Sefirot para esse dia especial, Shabbat, é quebre um mau hábito hoje. E hoje, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão dentro da porção dessa semana, que é a Parashá Harei Mot, eu gostaria de fazer um link com o texto na Parashá Shmini, que está no Perek número 10, a partir do Pasuk número 1, que está escrito da seguinte forma: No entanto, Nadav e Avihu, filhos de Aharon, pegando cada um o seu incenso, seu incensário, acenderam-lhe fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Adonai, algo que ele não lhes ordenara fazer. Por causa disso saiu o fogo da presença de Adonai e os consumiu, para que morressem na presença de Adonai. E Moshe disse a Aharon: Isto é o que Adonai disse: Eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim e serei glorificado na presença de todo o povo. Esse texto que nós acabamos de ler, no hebraico está escrito no verso 1, Asher lo tzivah otam, significa aquilo que não foi ordenado fazer, que vocês façam, que façam. E a segunda parte que nós lemos no verso 3, diz Bekarovai e Kadesh, ou seja, aquele que se aproximar será santificado em mim, ou eu serei santificado, uma forma onde se funde o Eterno com aquele que se aproxima do Eterno. Ou seja, nós temos aqui dois detalhes importantes. Primeiro é o desejo que Nadav e Avihu tiveram de se aproximar de Hashem. Vão haver muitas discussões acerca daquilo que Nadav e Avihu fizeram. Alguns vão dizer que eles haviam ingerido álcool. Outros vão romantizar, por exemplo, o próprio Or HaHaim faz uma defesa muito grande acerca da pessoa de Nadav e Avihu. Porém, o que nós temos que analisar é o texto em si, né? E nós percebemos, independente do que acontece, o que motivou esses dois filhos de Aharon se aproximarem e oferecerem algo, mesmo sem que o Eterno havia pedido isso. Eles desejaram, de alguma forma, se aproximar, fazer algo diferente para o Eterno. E a grande questão é que Lo Tzivah Otam, não foi pedido isso. O que nós aprendemos com isso? Que nós não podemos oferecer para Hashem aquilo que não foi pedido a ele, aquilo que ele não pediu, aquilo que ele não solicitou. Essa palavra Tzivah Otam vem da raiz de Lehatziv, significa ordem, ordenar. A mesma palavra mitzvah, por exemplo, está tudo conectado. Então nós só devemos fazer para Hashem aquilo que ele nos ordena ser feito. Daí nós tentamos entender o que passa na cabeça das pessoas que acreditam que a Torá não é mais válida. Como que a gente vai fazer a vontade do Eterno, quando que a vontade do Eterno está presa dentro desse verbo? Nós só sabemos a vontade do Eterno por meio das mitzvot do Eterno. E nós vamos deliberar sobre esse assunto ao longo da porção que nós estamos tratando hoje. Bekerovai e Kadesh. Bekerovai e Kadesh, ou seja, aquele que se aproximar será santo junto comigo. É algo mais ou menos parecido com isso que o texto está falando. É como que eu digo que aquele que se aproximar de Hashem, de Akadosh Baruch Hu, ele será consumido
mas será consumido num sentido de se tornar um com o Eterno, fundir-se com o Eterno. Olha o que nós temos 5 níveis da alma, né? Nefesh, Ruach, até nós chegarmos em Yeridá. Yeridá vem também da palavra Errad, que é um. Quando nós nos tornamos um com o Eterno, nós atingimos o mais alto nível da alma, que é o nível de Yeridá. Então nosso pensamento já não é mais o nosso pensamento, é o pensamento do Eterno. O grande problema que aconteceu aqui com Nadav e Avihu é justamente que eles ofereceram para o Eterno justamente aquilo que o Eterno não pediu. É quando nós olhamos a humanidade ao longo da história, sempre desejou se aproximar do desconhecido, do sagrado, daquilo que se chama Deus. E daí surgem várias religiões, várias interpretações religiosas. A grande questão, o grande desafio nosso é justamente fazer para Deus aquilo que Ele pediu. O Eterno não pede que nós venhamos adorar imagens, construir estátuas. O Eterno não nos pede que nós venhamos consultar mortos. O Eterno não pede que nós venhamos fazer práticas do tipo autoflagelo. Nada disso é pedido pelo Eterno. Sacrifício humano, que uma coisa é nós nos oferecermos ao Eterno e permitir que nossa vida pertença a Ele e sermos um com Ele, nos fundir em uma unidade no pensamento. É isso que o Eterno quer, essa aproximação a qual nós estamos nos referindo. Por isso eu trouxe essa reflexão dentro ainda da Parashá Shmini, que a palavra Shmini significa oitavo. E nós sabemos que o número 8 é um número de transcendência, é o número onde nós tocamos no sobrenatural. Nós passarmos para o sobrenatural eu acho muito forte, uma vez que continuamos presos nesse corpo físico, nesse universo de Malhut, mas nós podemos tocar o sagrado. Quando nós observamos todo o trabalho que foi feito na construção do Mishkan, toda a purificação que antecede o período de Miluim, que é um momento onde nós vemos que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, o Aharon, ele se reserva durante 7 dias e no 8º dia ele reaparece. Essa palavra Miluim é uma palavra que tem um sentido, de certa forma, parecido com o Kiddushá. A palavra Kiddushá, inclusive, é importante frisar, que no judaísmo tem uma conotação de eternidade. Quando nós falamos de Kiddushá, a palavra Kadosh está ligada à eternidade. Na visão judaica, quando nós entramos no assunto de Kiddushá, nós estamos falando de algo que nos conduz à eternidade. Então esse período de Miluim, que é justamente já entrando na nossa Parashá Haremot, aqui no Vaikra 16, 7 dias, e ele se ausenta. O sumo sacerdote, ele não é mais visto, ele está ali na Ohel Moed, na tenda do encontro, e agora ele só vai reaparecer ao término do 7º dia, quando ele chega no 8º dia, e então ele já reaparece para iniciar o trabalho no santuário de Deus. Vamos fazer a leitura da nosso texto inicial. (16:1) que diz: Adonai falou a Moshe depois da morte dos 2 filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício da presença de Adonai e morreram. Por isso que eu trouxe aquele link para Parashá Shmini. Por quê? Porque nós estamos falando, a Haremot, após a morte. Morte de quem? Morte do quê? Por quê? Então, eu já fiz essa conexão para entendermos, não nos esquecermos, que foi o desejo de se aproximar de Deus, uma forma errada de tentar se aproximar de Deus,
que causou a morte dos dois filhos os dois filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram, Adonai disse a Moshe: fale a seu irmão Aharon que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além das cortinas diante da cobertura da arca que jaz acima dela, para que não morra. Olha quão grave e quão importante é essa informação, que agora o Eterno ele passa para o Moshe. Imagina o Moshe recebendo essa informação do Eterno e tentando entender o porquê daquilo, né? Nós começamos a nos perguntar, mas por quê? Será que Deus ele é antissocial? Pelo contrário, o desejo de Deus sempre foi que ele viesse, nós viéssemos a nos relacionar com ele. Esse é o propósito. Quando Moshe ele recebe essa ordem lá no Mizraim, lá no Egito, que Deus disse: vai ao faraó e fala, deixa que o meu povo saia, para que meu povo me adore no deserto. Aí a gente fica, como que pode ser isso? E o povo vai adorar e vai voltar para toda aquela situação de escravidão? Que na verdade o Eterno, que é onipresente, ele sabendo que no final de tudo ele inicia uma obra onde ele vai ensinar o povo a se comunicar com Deus. Primeiro eles vão sentir o gosto da liberdade. E o final de tudo é que se torna insustentável para o povo se manter como escravo e o povo não vai aceitar aquela escravidão. E aí começa um processo de aperfeiçoamento no povo, para que nós possamos tocar no sobrenatural, como nós falamos na Parashá Shemini. Nós precisamos nos libertar, ter uma mente livre. Precisamos aprender o mecanismo de tocar em Deus. E o final de tudo é tornar-nos capazes de podermos ter o que oferecer ao Eterno. O que nós vamos oferecer para o Eterno? A nossa própria vida. Tudo isso está de forma alegórica através do que aconteceu com Nadav e Avihu. Então nós vamos ler agora no verso 2 que diz: o lugar sagrado, além das cortinas, diante da cobertura da arca que jaz acima dela, para que não morra. E agora a questão é, ele não disse exatamente uma vez por ano. Não pode vir a todo tempo. A questão é que o Aron ele não pode ir a qualquer momento, de qualquer forma. Como Nadav e Avihu também não poderiam ter se apresentado, entrado no lugar sagrado de qualquer forma, trazendo o incenso que não foi solicitado. E agora isso é apresentado para que o Aharon também não entre no mesmo erro. Então por que nós fazemos isso uma vez por ano, sabendo que essa Parashá Hareimot, é a Parashá do Yom Kippur. Ela é lida pela manhã no Yom Kippur. Continuando, verso 3: eis como Aharon entrará no lugar sagrado, com um novilho, com uma oferta pelo pecado, com um carneiro, como oferta queimada, e ele vestirá a túnica sagrada de linho, com os calções de linho sobre a sua carne, com o cinto de linho preso à sua volta e usando o turbante de linho. Essas são as roupas sagradas. Ele também banhará o corpo, estamos falando de banho ritual, de purificação, em águas, e as vestirá. Vestirá colocar suas vestes. Ele pegará da comunidade do povo de Israel, agora falando do povo, 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para a oferta queimada. Aharon apresentará o novilho para a oferta pelo pecado por si mesmo e fará expiação por si e por sua casa. Aí nós vemos aquela pergunta: por que primeiro Aharon vai fazer a expiação por ele e pela casa dele? No caso, a casa sacerdotal. Porque eles são a fonte da capará. Como que a fonte da capará vai fazer capará pelo povo, se eles ainda não tinham feito por eles? É como aquela história que você pega avião
E antes da decolagem do avião, tem toda aquela instrução, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro em você e em seguida procure colocar nas crianças, enfim. Porque primeiro preciso estar resguardado para que eu possa resguardar o outro. Então esse princípio é seguido aqui também nessa paraxá, aliás, no processo de expiação, de purificação do povo, no processo, primeiro é feita a expiação pelo sumo sacerdote, em seguida vem a expiação pela casa dele, que no caso os sacerdotes que vão estar auxiliando ele no serviço, e por último é feito pela expiação pelo povo de Israel, né? Então nós vemos aqui, Aharon apresentará o novilho pela oferta pelo pecado por si mesmo e fará expiação por si e por sua casa. Pegará 2 bodes e os porá diante de Adonai à entrada da tenda do encontro, e a seguir Aharon lançará sorte pelos 2 bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. E Aharon apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e oferecerá como oferta pelo pecado, e o bode cuja sorte caiu para Azazel, porém será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação e será enviado ao deserto para Azazel. Como é que acontecia isso, né? Tem essa história dos 2 bodes, tem muita discussão envolvendo essa história dos 2 bodes. Sabemos que na paraxá anterior, pela limpeza da tsarat, da lepra, como é comumente falado, eram usados 2 pombos, 2 pombas. E uma era sacrificada e a outra pomba era suja pelo sangue da que foi sacrificada e era solta. Então ele segue um princípio parecido com esse. Nós que acreditamos no sacrifício de Yeshua HaMashiach, entendemos que tudo que envolve sangue está falando também do Mashiach, né? Nós sabemos que o sangue do Mashiach é representado pelo cordeiro que foi passado nos umbrais dos judeus quando estavam no Egito, antes do anjo da morte ter passado ali. Da mesma forma, nós atribuímos toda a cura através do sangue do Mashiach, pois ele disse que carregou sobre ele as nossas enfermidades. Então há uma discussão entre algumas linhas, entre os cristãos, as igrejas. Uns vão dizer que o bode de Azazel era o Mashiach, outros vão dizer que o bode que foi sacrificado era o Mashiach e o bode que foi para Azazel era o Satanás. Outros vão dizer que os 2 bodes representavam o Mashiach. Agora, o que é interessante é que Azazel não é o nome do bode, nem o nome de uma entidade. Azazel é o nome do lugar onde o bode era colocado. A nossa pergunta, o que é que o bode de Azazel tinha, que o outro bode que era sacrificado não tinha? E muitas vezes a gente julga errado que o bode que foi sacrificado teve menos sorte. Primeiro, que os animais eles não eram escolhidos, eles eram sorteados. Ah, não é porque esse aqui tem um som mais bonito, não é porque esse aqui tem uma pele mais bonita. Não era nada de critério. Era lançado sorte. E a melhor sorte, no caso, o melhor mazal, era do que era sacrificado. Porque o que acontecia com o bode que era levado para aquele penhasco, que era chamado de Azazel? Ele era arremessado daquele penhasco. Então o que provavelmente ia acontecer com aquele bode é que ele ia ser todo dilacerado ali. Ele ia morrer com sofrimento. E aquele bode, ele não ia morrer uma morte rápida. Isso faz lembrar muito o que aconteceu com o povo durante a época da Inquisição. E o povo judeu, quando eles eram descobertos praticando o judaísmo escondido, ele tinha uma escolha. Ou ele negava a fé no judaísmo e tinha uma morte rápida, ou ele não negava a fé dele no judaísmo, e ele era amarrado num toco, colocado lenha verde, para que queimasse bem lentamente e ele morresse com muito sofrimento. Então, nesse sentido,
a negar a fé no judaísmo era para ter uma morte rápida e menos dolorosa. Então significa dizer também, quando nós trazemos isso, lógico, eu não estou fazendo um link entre as duas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só para a gente entender que a pior sorte era do bode que era solto, porque aquele bode ia morrer lentamente, ou ia ser pego uma presa para um animal que ia matar ele com requinte de crueldade, ou ia morrer na própria queda, né? O sumo sacerdote ia lá, fazia ali, colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode e começava a fazer o vidui. Lembrando que essa paraxá, ela é a paraxá que vai falar sobre a época no 10º dia do 7º mês, que é justamente Yom Kippur. Então, esse é a capará que nós fazemos hoje no Yom Kippur, que não é a mesma coisa, mas nós estamos falando da mesma data, porém agora de uma forma diferente. E todo o vidui era feito, lembra que nós fazemos o vidui na época do Yom Kippur, no dia da expiação do Yom Kippur, do jejum do Yom Kippur, e ali eram confessados todos os pecados do povo de Israel e aquele bode era levado. Amarrava um tecido vermelho no pescoço, né, uma fita vermelha no pescoço daquele animal, e ele era sujo com sangue, e era feito todo o sacrifício do novilho, todos os sacrifícios que eram feitos, e no final de tudo aquilo, todo aquele processo de expiação, aquele animal ele recebia sobre si, era confessado os pecados do povo, e aí sim ele era lançado para aquele lugar onde ele deveria morrer. Se aquele bode voltasse, se ele retornasse para o arraial de Israel, significaria que o pecado não foi perdoado, que não foi feita expiação corretamente pelo aquele pecado. Muito bem. Eu queria falar um pouco sobre o significado envolvendo tanto as vestes como os animais que eram feitos o sacrifício. Primeiro, era feito o banho ritual, né? O povo ficava ali fora, não tinha nenhuma relação com aquele processo, mas o sumo sacerdote, que era quem ia entrar no Kodesh Kodashim, ele fazia, né, um banho ritual, um mikveh, depois ele colocava uma das vestes. É interessante que o sumo sacerdote ele possuía 8 vestes diferentes, e durante o dia do Yom Kippur ele mudava de veste 5 vezes. Então era um processo muito grande, muito extenso. 15 sacrifícios eram feitos nesse dia, fora o sacrifício de Azazel, que ele não era sacrificado, e tinha uma pessoa que conduzia aquele animal até o local onde ele era solto, e aquela pessoa se tornava impura. E quando nós falamos de vestes, as vestes elas têm um significado. Representa pureza, né? E a troca da veste representa o momento de lidar com a impureza do povo. As vestes eram de linho puro, linho branco. E quando o sumo sacerdote ele fazia a substituição da veste, representava que ele estava entrando em ação para trazer a capará pelo povo. Então tinha um simbolismo muito grande a questão das vestes, e também era uma forma de representar os anjos ministradores, né? Em Yom Kippur dizemos em voz alta o texto litúrgico atribuído aos anjos. Nós lembramos que quando nós fazemos Shema, a gente fala Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Aí nós falamos em voz baixa, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Por que nós falamos em voz baixa? Porque a Guimará explica que esse trecho que nós fazemos uma leitura bem sussurrante, é atribuído aos anjos. E quando nós estamos no Yom Kippur, é como se nós tivéssemos atingido um status de anjo, né? A nível espiritual. Essa busca, nós temos os 10 dias de perdão, né? de Slichot, nós temos 10 dias que antecedem o dia de Yom Kippur. Então todo esse processo é um processo de santidade, de elevação, para que nós possamos, nesse dia, ter ali um nível espiritual para ter um contato maior com o Eterno.
Observe que o que acontece dentro do Kodesh Kodashim, que provavelmente também tem uma relação com a morte do Nadav e Avihu, é que eles não entenderam, não entendiam o mecanismo. O Hashem, ele disse, eu aparecerei na nuvem, que no hebraico é Anan, em cima do Ketoret, em cima da tampa da arca, entre os dois anjos que tem na arca, e ali sai a voz do Eterno. Então ali nós temos ali uma Shekhinah, ali, uma kavod ali, e era necessário que o incenso fosse ativado dentro daquele momento, para que tivesse ali um intermediário entre a glória do Eterno e o sumo sacerdote, para que ele não diminuísse o risco da morte do sumo sacerdote. Apesar de todo o processo de purificação, todo o processo de santidade, apesar de todos os sacrifícios que foram realizados ali, é uma cautela muito grande que o sumo sacerdote ele não entre de qualquer forma. Por isso que Moshe recebe aquela determinação, aquela orientação do Eterno, para que, olha, fala para o Aharon que ele não entre de qualquer forma dentro do lugar sagrado, para que ele não morra. Ali você vê que ele não dá não diz, são 3 vezes por ano, são 4 vezes por ano, 1 vez por ano. Ele não fala nada disso. Por quê? Porque, na verdade, o que o Eterno está solicitando é que o Aharon ele esteja preparado para que ele possa tocar no sobrenatural. O que isso traz para nós? Que nós temos que estar preparados para tocar também no sobrenatural. Não é de qualquer forma que nós vamos alcançar a intimidade com o Eterno, alcançar o relacionamento com o Eterno. Então, devido a todas essas nuances, devido a toda essa dificuldade de podermos estar aptos ao dia da expiação, ao dia de Yom HaKippurim, é um esforço muito grande para nós, de toda a nossa incapacidade, toda a nossa pequenez, que hoje nós temos estabelecido 1 vez por ano, né? Inclusive, isso é uma determinação que foi feita para Moshe no 10º dia, no 7º mês, será o dia de expiação, aflijam as vossas almas. Então, algo que foi determinado antes e não aqui. Por quê? Porque é notório a dificuldade do povo. Moshe ele sai, a falta do orientador que conduzia o povo pelos caminhos do Eterno, fez com que o povo logo imediatamente construísse ali um bezerro de ouro. Então logo se via que faltava naquele povo, que Deus habitasse dentro daquele povo, Betorren, uma necessidade de se aproximar de Deus de tal forma, que no momento em que houvesse uma possibilidade de nós tocarmos em Deus de alguma forma, nós não sejamos consumidos por isso. Que foi o que aconteceu com Nadav e Avihu. É muito complexo nós falarmos de nos aprimorarmos a ponto de nos tornarmos um com Deus. E sermos consumidos nesse sentido é justamente ser Deus na terra. Não no sentido em substituição a Deus, mas caminhar de acordo dentro da vontade do Eterno. Nadav e Avihu, quando eles oferecem algo que Deus não pediu, é quando o homem não está plenamente conectado com Deus e começa a fazer as suas bobagens. Por exemplo, dentre as vestes do sumo sacerdote, existem as vestes douradas. Com certeza devem ser as vestes mais belas, né? Que o sumo sacerdote possuía. Porém, ele não adentrava no Kodesh HaKodashim com aquelas vestes douradas. Por quê? Porque aquelas vestes douradas eram uma lembrança do bezerro de ouro. Agora, se nós falarmos nisso a nível metafórico, entendemos aí por que se usa muito branco no dia de Yom Kippur. Aliás, se usa o branco no dia de Yom Kippur. Agora imagina
que a primeira pergunta que a gente se faz nessa hora, por que não usar uma veste mais bonita, uma veste dourada? E aí nós entendemos que às vezes as coisas que mais nos atraem nesse mundo físico são como os bezerros de ouro que a gente já fez na nossa vida. Toda vez que a gente está distante de Deus, longe da condução do Eterno, quando a nossa alma está menos conectada com Hashem, os momentos que nós fazemos mais bobagens. São os bezerros de ouro que a gente faz na nossa vida. Então, isso torna o processo um pouco mais difícil, quando aquilo que mais nos atrai justamente faz lembrança dos nossos erros do passado. O erro ele é atraente, ele é atrativo. Assim como as vestes douradas que o sumo sacerdote não podia usar dentro do Kodesh HaKodashim, eram atraentes. Eram vestes que você olhasse e por que não entrar dentro do Santo dos Santos? Porque aquilo que lembra do nosso erro não entra na santidade. Aquilo que nos lembra dos bezerros de ouro que nós fizemos no passado, não pode nos conectar ao Eterno. Muito pelo contrário, nos distancia do Eterno. Quando nós falamos da questão do novilho, do cabrito e do sangue, que são os primeiros elementos que envolvem o processo ritualístico do dia de Yom Kippur, existe uma interpretação. O novilho, por exemplo, representa as riquezas materiais, pois ele se aproveita quase tudo do novilho se aproveita. O cabrito, por viver em lugares altos, representa a ambição. O sangue ele tem dois significados. Ele pode significar a violência e o mal causado pela nossa má inclinação. Sabemos também, no caso nós que cremos no sacrifício do Mashiach, que o sangue do Mashiach também é representado através do sangue que é derramado no altar do Eterno. E a vida também é representada através do sangue, o vigor, né? Está lá em 17:10, ainda nessa paraxá. Ainda no 17:15 fala sobre não comer carne dilacerada ou de morte natural. Percebe que agora nós estamos entrando no sentido de purificação. A purificação que é requerida para que nós venhamos alcançar a santidade do Eterno. A purificação que começa fora, aliás, que começa de dentro para fora, e agora também estamos falando dessa questão de alimentos, ainda dentro dessa paraxá. Agora falam, não comer carne dilacerada significa que não pode comer carne moída? Não é nada disso. Nós estamos falando que não se pode comer carne de um animal que sofreu com violência, que morreu de morte violenta, que foi abatido, por exemplo, por um outro animal, ou até mesmo de um animal que morreu de forma natural, também não se pode comer. Observe que na natureza, o que acontece? Uma ave de rapina, ela não come um animal vivo, que esteja doente. Você vê que o animal, a tendência é que o animal vai ser morrer. Ou, por exemplo, um predador qualquer, uma onça, ele não caça animal doente. Se um animal ele deseja não ser caçado, é só ele fingir que ele está doente. Se uma onça vê um animal morto no chão, ele também não vai lá. Lógico que a gente sabe que tem algumas aves, o urubu, por exemplo, que se alimenta de carniça. Porém, no geral, na natureza, lógico, o urubu ele foi criado para aquele propósito. Porém, na natureza, nós vemos que os animais não caçam animais doentes e também não se alimentam de animais que já estão mortos. Então, a natureza ela já segue um princípio parecido com aquilo que a Torá nos orienta. Não comer animal que foi morto por morte natural. Da mesma forma, um animal que morreu com violência nós não podemos comer. Como nós passamos aqui para aliar no capítulo 17 ainda,
nota-se uma preocupação com as ofertas a demônios de forma de bode, né? Vamos ao capítulo 17, verso 7. Diz: eles não oferecerão mais sacrifício aos demônios em forma de bode, com os quais se prostituem. A palavra que está prostituem é zinim. Engraçado, porque quando nós vemos no 10, diz assim: quando alguém da comunidade de Israel ou um dos estrangeiros que vivem com vocês comer qualquer tipo de sangue, eu me porei contra a pessoa que comer o sangue e a eliminarei do povo, pois a vida da criatura está no sangue. E eu concedi a vocês sobre o altar. Ou seja, nós vemos aqui que Deus está dando uma utilidade para esse sangue, porém que o homem não pode comer. E ao mesmo tempo, nós lembrando aqui no 7 que nós acabamos de ler, ele não oferecerá mais sacrifício aos demônios em forma de bode. O que é que nós tratamos nessa paraxá? Sobre o bode de Azazel. Alguns fazem essa ligação com o bode de Azazel, pois esse bode ele foi também aspergido com sangue, fazendo o uso para qual servia o sangue nessa situação, vamos dizer, ritualística. Porém, esse versículo fala que o povo de Israel naquela época adorava uma entidade em forma de bode. Então, lógico que a paraxá ela não está ensinando que o povo de Israel fazia isso, mas ele está deixando aqui uma pista, né? Eles não oferecerão mais sacrifício, não farão mais. Então quer dizer que no passado o povo fazia sacrifício aos demônios em forma de bode, com os quais se prostituem. Quando nós analisamos esse lado da sexualidade, que nós vamos tratar aqui no capítulo 18, apresentando aqui esse texto sobre prostituição na forma de idolatria, se nós analisarmos, o capítulo 18 ele é lido no Minhá também do Yom Kippur. Todo esse capítulo é lido. Inclusive tem aquele trecho que nós falamos ainda no Shaharit, que está muito linkado às maldições que Deus dá ao próprio povo no final, aqui no Maftir. No Maftir, o que é que diz aqui no Maftir? Verso 28. Se vocês tornarem a terra impura, ela também os vomitará, como vomita a nação que esteve ali antes de vocês, as nações que esteve ali antes de vocês. Pois quem praticar algum desses atos repugnantes será eliminado do seu povo. Portanto, guardem a minha ordem e não sigam nenhum desses costumes abomináveis praticados antes de vocês, e assim se contaminem com eles. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Tem aquele segundo texto que a gente faz em voz baixa, né, que ele fala sobre justamente uma maldição sobre o povo de Israel. Se vocês voltarem os vossos corações e adorarem outros deuses, e eu não darei a chuva, e pá. Então tudo está ligado a uma questão de idolatria. Observe que o capítulo 18, ele fala todo sobre sexualidade. Só que quando nós chegamos aqui no verso 21, ele vai falar o seguinte: não permita que nenhum de seus filhos seja sacrificado a Moleque, profanando desse modo o nome de Deus, o nome de seu Deus, eu sou Adonai. Por que que durante todo o capítulo 18, o Eterno está falando sobre sexo ilícito, sobre incesto, sobre se relacionar com a tia, sobre se relacionar com a mulher do seu pai, e no meio de tudo isso, de repente Deus coloca sobre sacrifício a Moloque.
porque nós acabamos de ler aqui no 7 do 17, e ele não oferecerá mais sacrifícios aos demônios em forma de bode, com os quais vocês se prostituem. Então Deus agora está colocando no mesmo peso. O que Deus está falando aqui é que prostituição é idolatria. Que toda forma imoral, toda anormalidade sexual é uma forma de idolatria. Estava muito fácil para nós entendermos que não se deve mais adorar imagens, fazer oferenda para entidades no mar, oferecer rezas para estátuas de gesso, alto flagelo, como eu falei mais cedo. Para nós está muito fácil isso. Agora, quando nós entendemos que a anormalia sexual, né, a prática, sexo com animais, sexo com pessoas do mesmo sexo, quando tudo isso agora cai dentro do princípio de idolatria, e que idolatria é abominável aos olhos do Eterno, inclusive nós temos três coisas que são imperdoáveis, né? Em situação de morte, quebrar as mitzvot é algo permitido. Porém, em caso de adultério, idolatria e assassinato, esses três casos estão de fora. Não se pode praticar isso em hipótese alguma. E agora nós vemos no texto entre o capítulo 17 e o capítulo 18, que o Eterno coloca que prostituição é uma forma de idolatria. Então, quando ele fala, quando vocês se prostituíram com outros deuses, então ele está colocando agora tudo no mesmo patamar. Mas a gente sabe também que amor ao dinheiro é uma idolatria. Existem várias formas de idolatria. Quando a gente fala de forma muito superficial, fica fácil não ser idólatra. E tanto é um desafio tão grande para muitas pessoas essa questão da sexualidade, que no Minhá de Yom Kippur é trazido esse texto do capítulo 18. Justamente por quê? Porque nós estamos caminhando para chegar lá no final na Ney, lá a confissão final, o vidui final, e aí fecham-se as portas do céu e agora segue-se o juízo do Eterno. Então, tudo isso é tratado antes desse momento, por quê? Porque é algo que é um desafio para o ser humano, para muitas pessoas. Aqui no verso 18, aliás, aqui no nosso Mafti, quando eu falo sobre uma comparação que é feita naquela maldição que nós lemos em voz baixa, lá dentro do Sidur, nós vemos que a pena é que o Eterno ele vai maldiçoar a terra. E aqui o povo vai ser expulso da terra. O que causou a expulsão do povo que estava antes do povo de Israel foi justamente a idolatria. E agora, lá quando nós fazemos a leitura completa do Shema, nós vamos ver o Eterno agora falando que se o povo se prostituir, né? Agora nós entendendo que voltar o nosso coração para idolatrias, isso vai trazer maldição sobre a terra, que não vai vir a chuva e tudo mais. Nós vemos que o Eterno ele está tratando da questão material também. Nós percebemos que o processo que nos conduzirá ou a nossa desgraça, ou uma ascensão espiritual a nível de tocarmos no sagrado, é uma questão de uma escolha, como que foi o caso dos dois bodes, onde um tem um fim pior do que o outro. Qual é o pior fim? O pior fim do que foi solto. Eu não vou entrar aqui no critério do bode de Azazel, quem era Azazel.
os dois eram uma figura de Hashem, se era o Mashiach. Tempos atrás eu achei interessante porque colocaram ali, era o período de Pessa, e era o costume soltar um dos prisioneiros e crucificar o outro. Aquele momento lá onde foi colocado Barrabás e Yeshua. E Yeshua também era o nome do Barrabás. Então nós temos dois Yeshuas ali. E parece muito a situação dos dois bodes, onde tem um que vai ser solto e o outro vai ser sacrificado. Porém, o propósito aqui não é trazer o significado desses dois bodes. Se eles representam o Mashiach, um representa a Rassatã, não importa. O que importa é que a nós temos um direito maior hoje, que é justamente poder escolher o caminho que nós vamos ter. Trazendo para a nossa vida, escolher ser sacrificado, aquele sacrifício ele vai parar dentro dos lugares santos. O sangue que é trazido até o lugar sagrado é aspergido, então de alguma forma, aquele bode que foi sacrificado, ele tocou no sagrado. E o bode que foi solto, teve destino ignorado. E é como as pessoas que estão soltas nesse mundo, que muitas vezes sofrendo, né, por uma escolha que fizeram. Então que nós possamos fazer a escolha correta. Eu queria fazer uma leitura da minha reflexão sobre essa Parashá Haremot, lembrando que a Parashá Kedoshim, que vem junto nessa porção, nós estamos numa porção Mehubarot, onde nós lemos a Parashá Haremot Kedoshim. E a Parashá Kedoshim, como o próprio nome, fala de santidade. Na Parashá Kedoshim nós vamos falar acerca de leis importantes, tanto Hukim, como também vamos falar sobre o Mishpatim. Os Hukim, que são aquelas ordenanças onde nós não sabemos o motivo, mas que nós devemos obedecê-las. E os Mishpatim, que são determinações que nós entendemos o propósito pelas quais nós devemos fazer. E aquela Parashá Kedoshim, como o próprio nome diz, ela tem o propósito de nos elevar em santidade. Ela vai falar sobre amar o próximo como a nós mesmos, vai falar sobre se importar com o próximo no sentido da vida, preservação da vida do próximo, não roubar ao pobre no sentido de deixar os quatro cantos do campo para que o pobre pudesse pegar do alimento do terreno. Então vai falar de várias leis de Ben Adam Lehaveró, né, de amor ao próximo, de comunhão com o próximo. Vai falar sobre respeitar ao próximo. E aí nos faz lembrar também que nós estamos nesse período de Lag BaOmer, faz a lembrança dos 24 mil discípulos do Rav Akiva, daquela praga que teve onde só restaram 5 discípulos. E o que se fala na Guimará é que não existia entre eles o respeito, e esse era o erro deles. Eles tinham muita Torá, eles tinham muita Cabalá, e eles eram duplas. Alguns vão dizer, não havia amor entre eles. Isso não é bem verdade, porque a Guimará fala que eles eram 12 mil pares. Então 12 mil duplas. E duplas eram formadas quando havia simpatia entre ambos. Né? Não andarão dois se não tiverem comum acordo, como a gente aprendeu através da Brit Hadashah. Então o que acontece? Não é que não havia amor entre eles, só que o que não havia era respeito entre eles. Muitas vezes, quando nós sabemos, achamos que sabemos mais do que o outro. Então a gente começa a não ter mais aquele respeito pelo outro. E da mesma forma como o Eterno ele pôs fim a um erro cometido pelo Nadav e Avihu, imagina se Nadav e Avihu está ali, eles entram, faz a oferta dentro dos Santos e não acontece nada, daqui a pouco, vou fazer também. Daqui a pouco chega alguém, vou levar minha família, vamos fazer um piquenique dentro do
do Kodesh Kodashim. Daqui a pouco chega outro, eu vou fazer um churrasco dentro do Kodesh Kodashim. Então o Eterno precisava pôr ordem. Então na nossa vida nós temos que pôr ordem. Quando nós começamos a ter desrespeito entre nós, quando um começa a se achar melhor do que o outro, quando começa a ironizar o outro, temos que pôr ordem. E muitas vezes quando nós não colocamos ordem na nossa forma errada de agir, o Eterno vem e coloca ordem. Foi o que aconteceu com os discípulos do Rav Akiva. Bom, e a Parashá Kedoshim, ela vai tratar o homem por dentro a ponto dele alcançar justamente a Kedushá. Eu quero fazer uma leitura de reflexão final, para que nós possamos encerrar esse shiur, Baruch Hashem. A Parashá Haremot, apesar de tratar acerca do serviço do Yom Kippur, mitzvot ben Adam lechaveró e pecados sexuais, arayot, ela ocorre no 8º dia de Miluim. E é hora de revelar aqui aquilo que foi colocado em oculto para se tornar puro. Deus escondeu no deserto seu povo para torná-lo santo, pois esta é a única maneira de atingir o objetivo de Deus em tornar o homem capaz de se relacionar de perto com o seu Criador sem que ele seja fulminado. Após a morte dos filhos de Aharon, nós sabemos que não se pode apresentar ao Eterno de qualquer forma. Sabemos que se queremos nos aproximar do Eterno, não pode ser de qualquer forma. A propósito, Kedushá no judaísmo é sinônimo de eternidade. Começamos nossa peregrinação em busca da nossa liberdade espiritual na saída do Egito, e ao longo dessa caminhada, Deus foi nos tornando homens de mente livre. O desejo de sair da opressão, trabalhar para que Deus habite dentro de nós, limpeza por meio da obediência, mitzvot, não deixando que as vestes que usamos nos façam lembrar dos nossos bezerros de ouro. E agora alcançamos o estágio em que percebemos que o alto sacrifício, Messirut HaNefesh, é infalível no propósito de alcançar o nosso Criador. Observe o quanto já progrediu o povo que saiu do Egito, tão dependente e cheio de impurezas. E esse momento de inauguração do Mishkan foi alcançado por meio dessa lapidação, saindo do Egito, celebrando essa memória impersa, edificando dentro de si, por meio do Mishkan, uma morada para o Eterno, a contagem do homem até chegar numa capacidade de ter o que oferecer a Deus, a nossa própria vida. Não de forma equivocada, como no caso de Nadav e Avihu, mas que de forma correta sejamos consumidos pelo Eterno. Baruch Hashem, desde já, mais uma vez, Shabbat Shalom a todos, e gostaria de desejar para vocês uma semana abençoada. Shalom, até a próxima.